Irmãos, nós estamos ainda na nossa série, de mensagens uns aos outros, e tem sido uma bênção para nós poder falar sobre a importância de nós ajudarmos, socorrermos, amarmos uns aos outros e estarmos vivendo como igreja, como corpo. Hoje nós vamos falar sobre um tema que mexe muito com o imaginário das pessoas. É um tema que mexe tanto com o imaginário dos cristãos, quanto também daqueles que não são cristãos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre morte. Vamos falar sobre morte e vamos falar sobre a volta de Jesus Cristo também. Nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, nós temos lidado com a morte quase que diariamente, não é? Nós abrimos as nossas redes sociais e é como se fosse um obituário ali. Nós temos visto muitas e muitas mortes. Só no Brasil já passaram de 500 mil mortes. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. E eu acredito que dificilmente alguém aqui não tenha passado por um problema de perder alguém, perder um ente querido, ou conhece alguém que perdeu um ente querido, mas eu acredito que todos nós, durante essa pandemia, já enfrentamos a dor do luto, o sofrimento, e enfrentar isso, eu sei que é muito delicado, É um momento muito difícil, é um momento muito delicado. Então nós vamos falar hoje de como nós podemos consolar uns aos outros nesse tempo, como nós podemos ajudar uns aos outros. E uma outra coisa que a pandemia trouxe, e nós temos percebido também, é o medo da morte. Inclusive dentro da igreja, no meio dos cristãos. Parece que a morte está rondando as nossas vidas em todo momento. Parece assim, nossa, eu tenho que tomar cuidado que se eu tirar minha máscara em algum lugar, ou se eu relar em algum lugar, ou até mesmo, se eu receber um diagnóstico, um resultado positivo de que eu estou com Covid, parece que já é a morte certa. Então, o medo da morte, ela também ronda os nossos dias por conta da pandemia. E falar sobre isso, falar sobre morte, falar sobre volta de Jesus, é natural que algumas perguntas surjam, como por exemplo, o que acontece com a pessoa depois que ela morre? Como que funciona essa questão de morte? Ou então, como será a volta de Cristo? Eu já ouvi muitas vezes falando, Jesus vai voltar, mas como assim? Infelizmente, nós muitas vezes ficamos somente no campo da especulação, mas a Bíblia, ela nos fala sobre isso, ela nos dá algumas diretrizes sobre isso. Uma vez eu vi um cara comentando na internet, os crentes ficam falando aí que Jesus vai voltar, já passaram 2000 anos e nada dele voltar. E aí eu pensei, tudo é uma questão de perspectiva, Ele não está atrasado 2000 anos, ele está mais próximo de 2000 anos. Então, é tudo uma questão de perspectiva. E essas são perguntas sinceras, que nós fazemos. E hoje, então, nós veremos o que a Bíblia nos diz sobre isso, o que nós podemos aprender sobre a questão da morte, a questão da volta de Jesus. Então, eu te convido para ir comigo a 1 Tessalonicenses, capítulo 4, nós vamos ler do verso 13 em diante. Nós usamos aqui na igreja a versão NVI, se for diferente da sua versão, ou se você quiser acompanhar conosco, nós vamos projetar ali também no telão, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus,
E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Vamos orar mais uma vez? Senhor, a sua palavra se encontra aberta diante de nós e nós te pedimos a iluminação do teu Espírito Santo. Que o Senhor possa trazer luz às nossas mentes e que a sua palavra encontre morada em nossos corações, Pai, que seja um campo fértil. Fala conosco, Senhor. Nós dependemos de Ti, Senhor, e de Ti somente. Espírito Santo, seja livre aqui no nosso meio, para nos ensinar, para nos confrontar, para nos guiar em todos os seus bons caminhos, Pai. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Antes de nós falarmos um pouco do contexto dessa carta, eu gostaria de dizer que lidar com esse assunto de morte quase sempre nos leva a uma reflexão. Dificilmente você vai a um velório e não sai de lá reflexivo. Dificilmente você recebe a notícia da morte de alguém e isso não faz com que você reflita um pouco sobre a vida, sobre a sua vida ou sobre a vida de uma forma geral. E mesmo sabendo que todos nós vamos morrer, o pessoal fala, né? A única certeza que nós temos é que iremos morrer um dia. Nós não estamos preparados para a morte, essa é a verdade. Ninguém está 100% preparado para a morte. Fala, não, estou tranquilo quanto a isso, eu estou preparadíssimo. Ninguém está. Sabe por quê? Porque nós não fomos feitos para morrer. Nós não fomos feitos para morrer. A morte não era uma realidade quando Deus criou a humanidade. A morte ela passou a fazer parte da humanidade quando Adão e Eva desobedeceram a Deus. Eles resolveram viver uma vida de autossuficiência, uma vida de independência de Deus. E essa desobediência se chama pecado. E pecado quer dizer separação. Guarde bem isso, pecado quer dizer separação. Agora imagine você, Deus, sendo um Deus santo, um Deus justo, um Deus amoroso, ele não poderia mais conviver com Adão e Eva da forma como ele vivia na perfeição, na forma como eles viviam antes dessa desobediência. Então Deus, como consequência desse pecado, ele teve que se separar deles. A morte então passa a fazer parte da humanidade. Essa é uma das consequências da queda, né, da desobediência. Por quê? Porque o pecado nos separa de Deus. Em Romanos 6, 23 vai dizer, porque o salário do pecado é a morte. E a morte ela tem 3 aspectos. Um aspecto espiritual, que é o que toda a humanidade já herda por causa de Adão. Todo ser humano já nasce com essa morte espiritual. A palavra de Deus vai dizer, porque nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Essa morte espiritual todos herdam. Existe um segundo aspecto da morte, que é a morte física, que é quando nós morremos e o nosso corpo volta para o pó. E existe um terceiro aspecto da morte, que é a morte eterna. Essa ela está destinada para aqueles que não creram em Cristo. Então nós não fomos feitos para morrer. Como nós podemos então lidar com a morte? Eu penso que por isso nós temos tanta dificuldade em lidar com a morte. E como nós podemos consolar aqueles que perderam entes queridos? E o que de fato acontece com aqueles que morreram? Entender isso, meus irmãos, saber disso, muda, inclusive, a nossa forma de viver, a nossa forma de encarar a morte e os problemas do mundo. Então é sobre isso que nós vamos falar um pouco, agora falando um pouco do contexto dessa carta. O autor dessa carta foi o apóstolo Paulo. E a ênfase que ele dá nessa carta é sobre a segunda vinda de Cristo.
Paulo ele vai abordar a segunda vinda de Cristo sobre vários aspectos. E nessa parte exclusiva que nós lemos, ele vai falar sobre a morte do cristão e a segunda vinda de Cristo. E outro dado interessante é que essa cidade aqui de Tessalônica, ela era uma cidade grega. Por que isso é importante sabermos? Porque os gregos, eles tinham uma visão diferente da morte. Eles achavam que o corpo, a matéria, era algo mal. Então, para eles, a morte era a libertação do mal, porque o espírito se livrava dessa carne, que é má, que é corrupta. Para os gregos, a morte era o fim de tudo. Então, imagine agora os cristãos pregando que haveria uma ressurreição do corpo. Não fazia sentido para eles. Como assim? Se o corpo é mau, não faz sentido vocês terem corpo de novo. Então a ressurreição não fazia sentido para eles. E a igreja ela estava inserida nessa cultura, nesse contexto. Paulo, então, ele começa a lidar com essa dificuldade que os cristãos que viviam ali em Tessalônica estavam tendo com essa ideia de ressurreição do corpo, como é que funcionava. Por quê? Porque eles estavam, claro, recebendo influência da cultura que eles viviam. Então, Paulo vai instruir a igreja sobre a vida após a morte e qual o impacto que isso deveria causar na vida da igreja, na vida desses irmãos. Crer que existe vida após a morte, muitas religiões creem, muitas seitas creem. Mas será que elas creem exatamente em cima daquilo que a Bíblia diz? Será que estão de acordo com o que a palavra de Deus diz? Saber disso, meus irmãos, eu reforço, é muito importante porque isso faz toda a diferença na hora de consolar alguém, na hora de lidar com a morte. Então vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. Volte comigo, por gentileza, no texto, no verso 13. Paulo vai dizer o seguinte: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. A primeira coisa que Paulo diz aqui é que a igreja não deveria ser ignorante, ou seja, uma pessoa que não tem um conhecimento correto. Paulo está dizendo, não sejam pessoas que não tenham um conhecimento correto acerca da morte. Nós não podemos ser ignorantes acerca daquilo que a Bíblia diz sobre a morte. Nós podemos ser ignorantes acerca de muitos assuntos da palavra. Nós podemos não saber o nome dos 12 discípulos de cor. Nós não podemos saber a genealogia de toda a palavra de cor. Tudo bem. Mas com relação à morte, nós não podemos ser ignorantes. O que Paulo está dizendo aqui para a igreja, não erre por falta de conhecimento acerca da morte. É importante também deixarmos claro aqui o uso da palavra dormir, né? Está na NVI, não sei se está na mesma versão sua, mas a palavra foi traduzida como dormir. Essa palavra ela era muito usada no mundo antigo, né? Para suavizar o peso da palavra morte. Mas o sentido aqui é morte, quanto àqueles que estão mortos, né? Porque algumas seitas usam essa palavra dormir para pregar sobre o sono da alma, que aqueles que morrem estão como se fosse num sono da alma, tal, mas não é isso. O sentido da palavra é, não sejam ignorantes quanto aos que estão mortos. Esse é o sentido. Aí no final do versículo, Paulo vai falar sobre a tristeza do cristão diante da morte, né? E aí é engraçado e é importante a gente observar que Paulo está falando aqui da questão de, ele não está falando para o cristão não se entristecer diante daqueles que estão sofrendo luto, mas ele fala, não se entristeçam como aqueles que não têm esperança, porque muitos falam, não, crente não pode ficar triste, crente não pode chorar, não, pode se entristecer, mas a ressalva aqui se entristeça, mas não como os que não têm esperança. O que Paulo está dizendo aqui não fique triste constantemente, não fique desesperado, como se a morte fosse o fim de tudo.
O cristão, claro, deve se entristecer, e é natural que isso aconteça. Você se lembra quando Jesus chegou diante do túmulo de Lázaro? Lázaro era amigo de Jesus. Jesus faz o que diante do túmulo de Lázaro? Chora. Mesmo sabendo que iria ressuscitar Lázaro. Jesus chora. Então o problema não é chorar. Claro, é natural que a gente chore, que a gente sofra a dor da perda, que a gente sinta ali a dor. É natural. Mas nós temos que entender que a morte não é o fim. Não devemos nos desesperar. E aí Paulo então vai dizer qual a razão da esperança que eles tinham. E aí a gente vai para o verso 14. Verso 14 diz o seguinte: se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus, e com Ele, aqueles que nele dormiram. Aqui nós já temos uma pista do que acontece com os cristãos quando eles morrem. A primeira coisa aqui é que Paulo ele vai dizer que os cristãos que morreram um dia ressuscitarão. Ressuscitarão juntamente com Cristo. Assim como Cristo morreu e ressurgiu, todos os que nele creram, um dia também ressurgirão. Mas o que acontece então com o cristão quando ele morre? O corpo do cristão é sepultado. Nós descemos a uma tumba fria. Nós somos engavetados. O corpo do cristão volta para o pó. Mas o espírito vai para o céu habitar com o Senhor Jesus. E lá ele vai aguardar a ressurreição até ganhar um corpo novo, um corpo glorificado. Atos 7:59, temos a história do primeiro mártir, Estevão. Enquanto ele era apedrejado, a palavra nos diz que ele olha para o céu, ele vê Jesus, e antes de morrer ele diz: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. O espírito do cristão, ele deixa o corpo e vai habitar com Cristo no paraíso. Se lembram da passagem do ladrão na cruz? Dimas, um dos dois ladrões que estavam crucificados com Cristo. Depois de zombar de Cristo, ele tem uma revelação ali de que ali no meio estava o Deus, o Filho de Deus, e aí ele confessa Cristo como Salvador dele, pede o socorro de Cristo, e o que Cristo diz para ele? Cristo fala para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. No mesmo dia, Dimas estava no final da vida dele, e Cristo prometeu: hoje você vai estar comigo no paraíso. E essa é a razão da esperança da igreja, meus irmãos. A única razão da esperança da igreja é Jesus Cristo. Não tem outra forma, não tem outro jeito, é somente através de Jesus. E essa bendita esperança que Paulo fala ali no final do versículo, essa bendita esperança de enfrentar os sofrimentos, de enfrentar os problemas do tempo presente, as leves e momentâneas tribulações, que a palavra diz que são leves e momentâneas, elas não se comparam à glória que há de vir e se revelar a nós que cremos em Jesus. Não se comparam. E é engraçado porque a palavra de Deus chama de leve e momentânea. Mas nós sabemos que nós passamos lutas e problemas durante as nossas vidas. Às vezes parecem que são dores insuportáveis. Mas a palavra chama de leve e momentânea. Porque penso eu que a partir do momento que nós estivermos um segundo ao lado do nosso Senhor e do nosso Salvador, experimentando da presença dele de forma plena, tudo que nós passamos nessa vida não vão ser nada. Todas as dores, todas as lutas, os sofrimentos vão ser como nada. Nada se compara com a glória do porvir. Nada.
Paulo, então, aqui está lançando os fundamentos da esperança do cristão, a segunda vinda de Cristo. E é interessante que Paulo também trata não só daqueles que morreram, porque nós estamos falando agora somente daqueles que morreram em Cristo. Mas e os que estiverem vivos quando Jesus voltar? E se Jesus voltar agora? O que acontece comigo e com você que estamos vivos? Paulo também fala sobre isso. Paulo também fala sobre o que vai acontecer e como vai acontecer essa segunda vinda. Vamos ver nos versos a seguir, a partir do 15. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem, como a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta, o próprio Senhor descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor, para sempre. A primeira coisa aqui que Paulo diz é que os que estiverem vivos quando Jesus voltar não passarão pela morte física. Eles serão arrebatados e encontrarão com Jesus e os cristãos que já haviam morrido nas nuvens. Cristo volta com os dele e para os dele, e todos se encontram nos céus. É maravilhoso pensar nisso. Todos com os corpos glorificados e para sempre. Aleluia, que dia glorioso. Que dia glorioso. E sobre a segunda vinda? É importante nós falarmos que as Escrituras, elas não dão margem para algumas especulações. Nós sabemos que na teologia nós temos várias linhas teológicas sobre o milênio, de como vai acontecer o milênio, mas a Bíblia ela não nos dá margem para especulações. Não sei se você já assistiu ao filme ou leu o livro Deixados para Trás. Não sei se você já conheceu ou não, mas esses livros e essa linha de filmes foi muito famosa há uns anos atrás e propagou uma linhagem de que haverá um arrebatamento secreto, né? Aquela história de o avião está voando, aí o piloto some, o avião cai, o motorista está dirigindo, e aí acontece um arrebatamento secreto, a igreja desaparece, e aí fica um caos na terra e tal. Isso a Bíblia não dá margem. Isso não vai acontecer. Esse arrebatamento secreto não vai existir. Porque a vinda de Cristo e o arrebatamento da igreja não são situações distintas, diferentes, que vão acontecer em tempos diferentes, não. Elas acontecerão ao mesmo tempo. A vinda de Cristo, a volta de Cristo será visível, audível e gloriosa. Todo o olho verá. Todo o olho verá. Mas enquanto esse dia não chega, nós que vivemos nessa terra, nós vivemos como peregrinos. Vivemos nessa terra, devemos viver como embaixadores do reino de Deus, mas como que desejando o céu. O apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu vivo aqui nessa terra, mas é infinitamente melhor ir ter com Cristo. Ah, que dia glorioso, meus irmãos, que dia glorioso. O dia em que todos nós estaremos face a face com o nosso Senhor e Salvador. E eu quero agora trazer algumas aplicações para nós sobre essa mensagem. A primeira aplicação que eu gostaria de trazer é que a esperança na vida eterna não exclui a tristeza da morte. Nós devemos chorar com os que choram. Nós choramos por perdas, nós choramos pelas tragédias, choramos pela dor, nós choramos pela separação das pessoas que amamos, é natural, isso é normal. Mas nós não devemos nos desesperar, como se a morte fosse o fim de tudo.
Nós devemos sim nos importar com o choro do nosso próximo. E nós temos a responsabilidade de consolar essas pessoas, de trazer uma palavra de esperança. Porque o texto nos ensinou isso, que aqueles que morrem em Cristo, os convertidos, a morte não foi o fim para essas pessoas. Aleluia por isso, glória a Deus por isso. Que conforto nós temos em saber disso, que a morte não é o fim para nós. A única coisa que a morte pode fazer por nós, que cremos em Cristo, é nos entregar para Jesus. Mas você, meu irmão ou minha irmã, se você está enfrentando a dor do luto por alguém querido, se você está sofrendo por alguém que você perdeu, seja agora por conta dessa pandemia ou por anos, essa pessoa faleceu e você tem sofrido por conta disso, se essa pessoa, ela era cristã, se ela confessava Cristo como seu Senhor e Salvador, ela ressuscitará quando Jesus voltar. Não foi um adeus, foi um até logo. Você vai se encontrar com ela novamente. Nós encontraremos com os nossos entes queridos cristãos novamente. Que alegria poder saber disso também. Todos nós enfrentaremos a morte, porque ela é uma consequência do pecado. Mas Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte para aqueles que nele creem. E o segundo ponto dessa aplicação é um alerta que eu gostaria de fazer, assim como Paulo faz um alerta. Qual a nossa situação, ou qual a sua situação enquanto você ouve essa mensagem? A sua situação é de desespero, ou a sua situação é a de esperança? Assim como Cristo voltará para buscar os que nele creram e levá-los para junto dele por toda a eternidade, todos aqueles que não creram em Cristo sofrerão. Jesus, meus irmãos, ele voltará como um rei glorioso. Ele voltará como um rei glorioso. E reinará com justiça e com poder. O nosso Deus é um Deus de justiça. Paulo faz um alerta do que acontecerá com aqueles que não creram em Cristo. E está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 8 ao 10. Diz assim: Ele, Jesus, punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Querido ouvinte, isso é muito sério. Isso é muito sério. A sua eternidade está em jogo enquanto você ouve essa mensagem. Se a sua situação enquanto você ouve essa mensagem é a de desespero, eu quero te oferecer esperança. E a esperança está em Cristo Jesus. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se dos seus pecados. Entregue a sua vida para Jesus, porque só Ele pode te livrar da morte eterna. Não tem outra forma. Se arrependa enquanto há tempo, porque o dia que a trombeta tocar e Cristo descer dos céus com aqueles que morreram e aqueles que ficaram sendo arrebatados para estarem com Ele por toda a eternidade, nesse dia não haverá mais chance de arrependimento. Arrependa-se, porque se você fechar os seus olhos e descer à sepultura sem querer em Cristo, não haverá mais chance de arrependimento. O tempo é hoje.
O dia é agora. Hoje é o dia aceitável do Senhor. Hoje é o dia da salvação. Creia no Senhor Jesus. Se arrependa-se das suas falhas, dos seus erros. Saiba que pelas suas forças, pelas suas bondades, pelas suas próprias Senhor, nós não conseguimos por nós, Pai. Não conseguimos. Não é a nossa bondade. Não é a força das nossas mãos, não é. É tudo por Cristo e somente por Cristo. É Ele quem conquistou para nós na cruz do Calvário. Agora nós podemos nos achegar a Deus confiadamente por aquilo que Cristo fez. Não é pelas nossas obras, meus irmãos, não é. Não é porque você é bom o suficiente, não é. Nós somos pecadores, falhos, errantes, mas Cristo é perfeito. Cristo é perfeito, confie nele. O próprio Jesus nos diz em Mateus 11, 28, vinde a mim todos vocês que estáis cansados e sobrecarregados. É isso que o pecado faz conosco. Ele nos dá cansaço, sobrecarga, porque a gente vai tentar ser bom e nunca vai conseguir ser bom o suficiente. E Cristo promete, vinde a mim e eu vos aliviarei. Entregue a sua vida a Jesus e se arrependa. Porque Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa esperança. E o último ponto que eu gostaria de trazer como aplicação para nós, é justamente esse. A nossa esperança está em Cristo Jesus. Meus queridos irmãos e irmãs, consolem uns aos outros com essa mensagem. Nós não estamos caminhando para uma tumba fria, não. Nós estamos caminhando para o dia em que nós estaremos com o nosso Senhor. Estamos cada dia mais próximos de uma vida plena ao lado do nosso Salvador, aquele que tanto nos amou. Que dia glorioso será o dia em que o veremos face a face. O futuro daqueles que amam a Cristo é a ressurreição do corpo. Cristo nos dará um novo corpo, imortal, incorruptível, glorioso, espiritual e celestial. Quando nós ressuscitarmos, meus irmãos e minhas irmãs, esse corpo falível não terá mais essas marcas de fraqueza, de pecado, de incorruptibilidade. Nós teremos um corpo glorioso, assim como é o corpo de Cristo hoje, após a ressurreição. A história da humanidade não é cíclica, como algumas religiões pregam, não é. A história da humanidade é linear, e nós estamos caminhando para um grande final. O dia da consumação de todas as coisas, o dia da restauração de todas as coisas, o dia da vinda gloriosa do nosso Senhor, a vinda definitiva de Cristo, e Ele vem para colocar ordem nessa bagunça que está. Ele vem para fazer nova todas as coisas, a nova Jerusalém. Ele falou, eu estou indo para o Pai, estou preparando morada para vocês e eu vou voltar. Essa é a nossa esperança. Depois, se você puder, leia na sua casa, 1 Coríntios, capítulo 15. É muito bonita essa passagem também, vai falar sobre a volta de Cristo, como será os corpos daqueles que serão glorificados, né? Os corpos glorificados. É muito bonita essa passagem. Nós não teremos tempo de falar sobre ela agora, mas anote e depois leia na sua casa, 1 Coríntios, capítulo 15. A verdade é, meus irmãos, que Cristo voltará para buscar a sua igreja. E nós estaremos com Ele na casa do Pai para todo sempre. Para todo sempre. Um dia essa peregrinação que estamos fazendo aqui nesse mundo vai acabar. Nós estamos aqui de passagem,
Aqui não é o nosso lugar. O que nos espera para o futuro é o paraíso, a casa do Pai, o céu, o lar celestial, a nova Jerusalém, a bem-aventurança eterna para todo o sempre. Aleluia, aleluia. Meus irmãos, eu quero terminar dizendo o seguinte: consolem uns aos outros com essa esperança, porque um dia não haverá mais despedidas, não haverá mais adeus, nós estaremos para todo sempre com o nosso Senhor. Vamos orar? Senhor, nós queremos nos achegar diante de Ti mais uma vez em oração, te agradecendo, Pai, porque o Senhor conquistou para nós, através de Jesus, o Seu Santo Filho. O Senhor nos religou a Ti, através do sacrifício de Jesus, da vida, morte e ressurreição de Cristo. Obrigado, Jesus. O Senhor pagou na cruz do Calvário um preço que nós nunca poderíamos pagar. Obrigado, Senhor, pela Sua infinita bondade e misericórdia, Pai. Obrigado porque hoje nós podemos achegar confiadamente diante do trono da graça. Obrigado, Senhor, nós somos gratos. Obrigado, Deus, porque aqueles que creem em Ti têm a esperança de que, assim que partirem desse mundo, estarão contigo no paraíso, e um dia seremos ressuscitados, com corpos glorificados, e habitaremos com o Senhor para todo sempre. Oh, que dia glorioso, Senhor! Ansiamos por esse dia, Pai. Um dia em que não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais lutos. O Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Aleluia! Ó Senhor, e eu quero orar também por aqueles que estão ouvindo essa mensagem, que ainda não entregaram as suas vidas ao Senhor. Eu te peço, tenha misericórdia, Senhor. Espírito Santo, revele-te a essas pessoas, que caiam as escamas dos olhos, Pai. Que eles possam enxergar que somente em Ti há salvação, que não há salvação em nenhum outro, somente no Senhor Jesus Cristo. Senhor, salva, Deus, salva, Deus. Que essas pessoas possam se arrepender, Pai, dos seus pecados e entregarem as suas vidas ao Senhor. Porque amanhã, Pai, pode ser tarde demais. Como a Tua palavra diz, hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia da salvação. Senhor, convence, Senhor, dos pecados, do juízo e da justiça. Nós sabemos que essa é uma obra do Senhor, Pai, e eu te peço, tenha misericórdia, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, pela Sua bondade infinita. Continua falando conosco, Espírito Santo, através dessa mensagem, dessa palavra. Traga aos nossos corações, dia após dia, Deus, essa esperança viva que é Jesus Cristo. Nós, Pai, estamos seguros, porque o Senhor nos segura firmemente, Pai. É nisso que nós confiamos, Pai. Nós confiamos na obra de Jesus. Nós confiamos na capacitação do Teu Espírito Santo, Pai, para que vivamos uma vida de retidão, Pai. Continua trabalhando em nosso coração, Senhor. Livra-nos de todo mal, livra-nos dos nossos pecados, Pai, das nossas falhas, dos nossos erros. E ajuda-nos, ó Deus, a caminhar segundo a Sua vontade. Continua falando conosco, Senhor. Nós dependemos de Ti e de Ti somente, Pai. No nome santo de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém.